conhecida como Praça da Polícia por ser em frente ao antigo quartel da Polícia Militar do Amazonas, a Praça Eliodoro Balbi é cercada por dois prédios históricos. De um lado, encontramos o Palacete Provincial, do outro, o Colégio Amazonense Dom Pedro II. Além disso, é considerada a praça mais arborizada e decorada do Centro Histórico de Manaus. E hoje, o Galeria é daqui. Agora fica com a gente e confere o que vai rolar no programa. Uma exposição que traz réplicas de obras da antiguidade ao art pop. Tem também cinema. Vamos saber o que rolou por trás das câmeras do longa Máscara Vermelha. O Galeria já está no ar. Os teatros são prédios que, por si só, têm grande valor histórico e artístico. Hoje, o Galeria vai te levar a uma exposição que trouxe grande peso para 3 teatros aqui em Manaus. Confere aí a história da arte. A exposição, que se chama A História da Arte, vem aí com o intuito de mostrar o valor das artes, as artes lá das primeiras obras famosas e grandes obras antigas, até a nova era art pop. O que será que mudou durante essa época? A gente vai descobrir agora, e para isso eu vou conversar com o Madison, ele que é o diretor dos espaços culturais, e vai falar um pouquinho sobre essa exposição. A gente está em uma parte dela, né? Então explica direitinho aí sobre o objetivo e como é que está dividida, né, essa exposição. Essa exposição didática da história da arte, né, das artes plásticas, ela serve a gente da seguinte maneira. Ela é uma grande exposição, né, que estava subutilizada e nós resolvemos dividi-la em 3 grandes movimentos, né, da antiguidade, desde da arte egípcia até mais ou menos o final do século XVI, depois do século XVI até mais ou menos as vanguardas europeias, e das vanguardas europeias até a pop art. Elas estão divididas em 3 teatros. O primeiro teatro é o Teatro da Instalação, o segundo teatro é o Teatro Gebes Medeiros e o terceiro teatro é o Teatro Américo Alvarez. Por que a gente dividiu essa grande exposição nesses 3 lugares? Para justamente fazer com que o teatro tome outras características, né? A gente está abrindo os teatros para as visitações e ela serve para a gente da seguinte maneira: a gente abriu os teatros, né, não só para espetáculos, mas também para que a pessoa tenha acesso à arquitetura do espaço. Nós temos o Teatro da Instalação, que fica no prédio antigo da cidade. Nós já recebemos a visita de alguns turistas que muitas vezes não podiam entrar porque não estava em dias de espetáculo. Agora não, você pode chegar no teatro, qualquer pessoa, não só turista, a pessoa de Manaus pode vir. Então, essa exposição ela tem uma coisa bem bacana porque ela é feita por réplicas. Então, a gente tem réplicas de quadros famosos, né, entendeu? O período barroco, a gente tem Rembrandt, a gente tem Velázquez, que são pintores fundamentais desse período barroco, que representam muito a perspectiva, os elementos fundamentais do barroco, como o claro e o escuro, né, toda a geometria das obras, toda a questão perfeita daquela representação que eles faziam. A gente tem também réplicas de, por exemplo, uma cabeça romana, que é uma réplica ipsiliteri, que só tem no Louvre. Tem réplicas, estátuas do período romano e grego, que só tem no Museu de Baltimore. Então, a gente tem assim uma variedade de obras e de réplicas que vai ajudar o aluno, o turista ou o interessado a fazer esse percurso na história da arte, que naturalmente ele já tem acesso a isso na escola ou de forma um pouco mais livre. E aqui não, ele vai poder fazer esse percurso tendo a obra um pouco mais perto, se relacionando melhor. A gente tem as fichas que já dão as informações, caso ele queira fazer esse percurso sozinho, mas a gente também tem os guias que vão ajudando também nesse processo de produção de conhecimento e de informação. Madison, conta um pouquinho para a gente assim, essa questão de curiosidade, como é que foram adquiridas essas réplicas, como é que elas vieram parar aqui, até essa divisão nos teatros.
Então, as obras elas são do acervo dos museus do Amazonas, fazem parte, né, disso, estavam na Casa da Cultura e eu fiz a proposta ao diretor dos museus que a gente pudesse subdividi-la nos teatros. Por quê? Nós acreditamos que os teatros têm assumido na contemporaneidade como centros culturais, eles não servem só a uma casa de espetáculos. Então, tem algumas salas que são subutilizadas nesses teatros, por exemplo, o Teatro da Instalação, no Gebres Medeiros a gente faz dentro do próprio teatro, então a pessoa está se relacionando com a obra enquanto o espetáculo começa. No Teatro Américo Alvarez a gente faz no hall. Então, a gente acredita que propor isso à comunidade, propor isso à cidade, propor uma experiência, que ali a experiência que ele vai ter com aquilo tudo, né, a produção de conhecimento e gerar naturalmente mais interesse, que é isso que a gente quer, para que as pessoas ocupem os pequenos teatros, né? A gente tem o nosso grande templo das artes, que é o Teatro Amazonas, é um dos 3 principais teatros mais importantes do mundo, mas a gente tem 3 teatros que são super bacanas, né, que são super ativos na cidade, como o Teatro da Instalação, que depois do Teatro Amazonas é o que mais recebe programação ao longo do ano, que tem uma história, conta uma história para a cidade, né? As pessoas que passam por aqui, né, vivem histórias singulares, né, porque se relacionam com trabalhos infinitos e variados. Então é isso que a gente quer, que as pessoas ocupem cada vez mais os teatros, seja por visitações, seja pelas apresentações. Bacana. O interessante disso tudo, da exposição em si, de modo geral, é que é uma maneira de aproximar ali a pessoa com a arte, né, com a história também, mas além disso tudo é conhecimento, né, educação cada vez mais que o ser humano vai adquirindo. Então acho que não tem como a gente finalizar sem falar um pouquinho da importância, né, da busca por esse conhecimento da arte, da história principalmente, e reforçar para a gente aí as datas, os horários de visitação. Eu acho que é um movimento de mão dupla. Tem as pessoas que estão interessadas em ter esse tipo de experiência com essas exposições, com o teatro, com a arquitetura em si. Eu acho que isso parte também do público, mas também parte da gente, né, do teatro, dos seus gerentes, dos seus estagiários, em justamente propor uma programação que seja interessante e que proponha não só algo que a pessoa vai esquecer logo depois. Você propondo sempre à plateia, ao público, uma experiência, essa experiência se conecta a ele de forma tão profunda que ele acaba não esquecendo. Aí essa informação, esse conhecimento se dá em outro lugar, que é o que nos interessa. Então, se você está interessado a ter acesso a participar dessas visitações, todos os dias, de segunda a sexta, no Teatro da Instalação, Teatro Gebres Medeiros e Teatro Américo Alvarez, todos ficam na zona do centro, e de segunda a sexta, das 9 às 13 horas. E não esquecendo que no futuro a gente vai fazer um circuito, que é muito bacana, que vai interligar Teatro da Instalação com o Teatro Gebres Medeiros e com o Teatro Américo Alvarez. O circuito a gente vai estar articulando com artistas da cidade, artistas de rua, para fazer releituras dessas obras e a gente meio que grudar isso em lambes durante o trajeto, para que as pessoas já façam do trajeto em si, entre um teatro e outro, já um movimento de entendimento dessa arte. Olha que bacana, parabéns aí pela iniciativa também. Para você aí de casa, fica esse convite de ter um pouquinho mais, de conectar um pouco mais o ser humano com a arte, com a história e principalmente com o conhecimento, que é sempre bom. Uma ótima opção de passeio para conhecer a história da arte. Agora o Galeria vai para o intervalo e no próximo bloco a gente vai saber tudo o que rolou nas gravações do longa Máscara Vermelha. A gente volta em 1 minuto.
audiovisual vem ganhando cada vez mais espaço aqui em Manaus e uma equipe se reuniu para cumprir o desafio de gravar um longa-metragem de drama e ação. Nesse bloco vocês vão saber tudo o que rolou nos bastidores do filme Máscara Vermelha. A gente está aqui num restaurante no centro de Manaus com parte da equipe do longa-metragem e é eles quem vão contar todos os detalhes sobre esse filme. E a gente vai começar aqui com o Lucas Simões, né? Porque tem 2 Lucas na equipe. E é ele quem vai contar a história do filme pra gente. A história de um homem chamado Ivan, interpretado aqui pelo Lucas Rondon, que vai disputar esses conflitos de poder com Arthur Bulcão, que faz o Cipriano. Então, e o filme basicamente mostra a história de um homem que perde a família, que é o Ivan, e decide agora procurar mudando de identidade, assumindo uma ideia, um conceito de justiceiro, que é o Máscara Vermelha. Quanto tempo vocês se prepararam para isso? Desde a preparação dos ensaios, a gente ficou mais de 6 meses, né, por aí, fazendo todos os ensaios. Tivemos menos de 2 meses para finalizar as gravações do longa-metragem, porque foi a época que eu descobri que ia para Portugal, e eu juntei eles e perguntei, olha, vou para Portugal, e agora? Vamos filmar esse negócio o mais rápido possível e mantendo aquela qualidade que a gente precisa ter para entregar para o público, né? Foi o nosso maior desafio também Foi o nosso maior desafio. Nessa trajetória do filme, eu acho. Com certeza. Agora a gente vai saber um pouco mais de cada personagem. Eu vou começar aqui pelo meu lado esquerdo. Então, eu sou o Arthur e eu faço o papel do Cipriano. Cipriano é um gangster que ele tenta dominar a cidade se chama Velha Comarca e tem um empecilho e esse empecilho se chama Máscara Vermelha. Mas isso não quer dizer que eu não vá conseguir. Mas se eu vou conseguir de verdade... Isso é um spoiler? Não, isso é suscitando. Se eu for realmente conseguir, você tem que ir pro cinema para assistir. Sem spoilers. Mas eu posso conseguir ou não, mas não sei, vai que eu consigo, né? Mas no meio disso tudo, a briga, intriga, e o Cipriano, ele basicamente ele é muito metódico, ele é manipulador, ele consegue prender a sua vítima de uma maneira que ele não prende ela só fisicamente, mas psicologicamente. E esse é o grande lance do filme. E é por isso que eu recomendo muito que vocês assistam esse filme, que tá muito sensacional. E gostem do Cipriano, não gostem do Máscara Vermelha. Na verdade, a gente torce para que o Cipriano não ganhe, né? Vamos conhecer um pouco mais do papel do Lucas Rondon. Eu faço o Ivan. O Ivan, ele foi um desafio muito grande para mim, porque todas as minhas histórias de atuação na arte, eu sempre fiz personagens mais novos ou personagens de uma outra filosofia. E o Ivan já seguiu por uma linha que ele é um personagem mais velho, um personagem que já tinha uma família, uma filha. Então, viver isso tudo para mim foi muito difícil. E o Ivan, ele não é um super-herói. Ele não nasce um herói. Ele não tem dotes de herói. Ele é uma pessoa normal, mostrando que qualquer um poderia ser herói naquelas devidas circunstâncias. Que é o quê? A sua família acaba sendo sequestrada, e não vou dar spoiler e tal, mas... E tipo, ele vive essa depressão da família dele ter sido sequestrada, ele não entendeu o que está acontecendo, ele vive numa sociedade onde é dividida em classes sociais, onde é dividida muito, quando eu falo dividida governamentalmente, a ética das pessoas é totalmente diferente da nossa sociedade que a gente está acostumado. Então eu acho que os espectadores vão ver o filme e vão ter um baque, assim, pô, com tudo do filme, assim, né? Já à primeira vista, tudo diferente. E aí você falou que tem uma filha no longa. Sim. Tem romance, então? Porque eu adoro romance, eu só vou assistir se tiver alguma coisa voltada pra isso. Ah, esse que é o negócio do filme, entendeu? Porque o filme, ele tem de tudo. Ele tem uma pitada de drama, tem uma pitada de romance, tem de certa forma, um triângulo amoroso que eu não vou falar nem com quem. Vocês vão ter que ver o filme. Ele é um cara de família, pô. Só que a vida dele muda bruscamente, então ele é forçado a fazer outras coisas, aí migrar para outros momentos da vida dele que ele vai ser obrigado a passar, entendeu? Agora sim, aqui em Manaus a gente está acostumado a acompanhar filmes que são mais voltados para o regionalismo da nossa capital, né? E vocês fugiram completamente disso, foram bem audaciosos, né? Como é que foi interpretar, produzir, dirigir um filme, né, voltado para ação e drama? Então, é completamente diferente, né, assim, o estilo, a forma narrativa de fazer o filme, porque primeiro que, além de ser um drama, um suspense, tem cenas de ação. Então, pela primeira vez, assim, acho que aqui em Manaus a gente contou com coreógrafos de luta, de fato, profissionais da área de artes marciais para poder
fazer aquela dança funcionar, aquela luta funcionar na hora do set. Então foi um desafio muito grande, que além do tempo curto de produção, a gente tinha que coreografar as cenas de luta, a gente tinha que colocar todos os atores numa harmonia muito grande, que ainda bem que a gente tem ótimos atores no nosso elenco. Então tudo aquilo, somado à dificuldade de produzir um longa-metragem, ao pouco tempo, a inúmeras coisas que aconteciam, a gente tinha que juntar forças e fazer aquilo acontecer mesmo, porque acho que essa é a ideia do cinema, né? O fato da gente não lidar com questões que já são habituais aqui, como índio, como boi, como os folclores daqui, prova de fato que aqui no Amazonas existe a possibilidade, existe gente competente para fazer coisas diferentes. E isso que a gente está fazendo é literalmente algo diferente do que está estereotipado aqui. A gente não quer que Manaus seja conhecido só pelo cinema indígena, pelas dificuldades regionais que a gente vive. A gente tem mais além disso? A gente tem. E a prova disso somos nós. A prova disso são as outras produtoras aqui em Manaus que estão trabalhando e fazendo produtos variados ainda e são reconhecidos internacionalmente. Lucas, eu queria saber quantas pessoas ao todo trabalharam nesse projeto, contando com elenco, figurinista, produção, tudo isso. Esse foi um dos times que, com a menor equipe assim que eu trabalhei, a gente teve no máximo 20 pessoas no set, mas foi justamente por causa desse tempo curto que a gente teve para filmar. E foi 20 pessoas no máximo, assim, contando com elenco e equipe técnica basicamente. Escolhidas a dedo. Escolhidas a dedo, assim. A gente fez até uma seleção de elenco, foi muito bem feita. E até a equipe técnica quase passou por uma seleção de elenco. Porque... O elenco passou por uma série de transformações também, sim, até ter a gente teve os três elencos. Eu já tive outros atores para interpretar o Ivan que não funcionaram, outros atores para interpretar o Cipriano que não funcionaram. E pessoas da equipe técnica, seja de fotografia, áudio, que não funcionaram, a gente teve que trocar. Porque não adianta, se a gente tem que fazer um filme bom, vamos fazer um filme bom. Mesmo que leve o tempo que levou, que foram quase 2 anos de pré-produção até hoje, quase 2 anos. A gente tinha que fazer um filme bom, que não é pra mim, não é pra ele, não é pra ele, é pras pessoas que vão ver. Exatamente. E o que foi levado em consideração? Porque isso deixa a gente um pouco curioso, né? Nessa troca de personagens aí na escolha, esse processo de escolha, a gente acaba ficando mais curioso do porquê que não deu certo com outras pessoas. O que vocês levaram em consideração na escolha dessas pessoas que estão aqui? Agora que o Lucas Simões vai entrar na prova da Bamba. Vou cutucar ali algumas pessoas. Bora lá que eu quero ouvir isso daí, vamos lá. Olha, isso não vai ser uma indireta talvez, né? Mas talvez. Olha, comprometimento, né? Acima de tudo comprometimento e aquela sinergia e harmonia com a equipe que com algumas pessoas funcionam, outras não tem. Como dizem aqui, né, que o santo bate assim de repente. Às vezes isso não acontecia, às vezes a pessoa lia o roteiro, até se identificava, mas não era aquilo que eu, assim, como realizador do filme, procurava. Porque não adiantava a pessoa ter um corpo do personagem, ter a voz do personagem, se não tinha aquilo que era principal no cinema, que é ter o olhar do personagem, ter a essência do personagem. E, acima de tudo, ser capaz de levar aquilo numa tela grande. Uma pausa bem rápida no nosso bate-papo, porque agora a gente vai para o intervalo, mas no próximo bloco vocês vão conferir mais detalhes do filme Máscara Vermelha. Não sai daí! O Galeria já está de volta e nesse bloco vocês vão continuar conferindo tudo que rolou na produção e gravação do longa-metragem Máscara Vermelha. Vocês dois, que são os protagonistas e antagonistas do filme, né? Como é que foi a interação entre vocês? Então, a interação entre a gente sempre foi horrível. Era desesperador sair de casa e ter que contracenar com gente tão... Com Jesus Cristo, nossa, com o Paco. Paco. Eu cheguei que nem reconheci o Paco. Falei, nossa, a cor do pecado. Quando? É mais... Brincadeiras à parte, que são muitas brincadeiras à parte. Eu percebi. Mas é gostoso brincar desse jeito. Mas é sério, foi divertido. Na verdade foi divertido porque a gente se sentia à vontade com os atores, com a direção, com o set de filmagem e quem mais estava lá nas filmagens. No dia, cada dia de filmagem era sempre, não era uma brincadeira, era um trabalho sério, mas a gente conseguia se divertir.
Eu não sei se devo confiar em você. Você vai envolver a sua própria filha nisso. Isso não me parece confiável. Eu aprendi muito no processo do filme. Nós sempre tivemos uma diversão à parte, sempre em todos os nossos encontros, tanto para a preparação de elenco, para conversar sobre a produção do filme. Eu gostei muito porque também todos, de certa forma, poderiam falar um pouco e se intrometer um pouco na produção do filme, entendeu? Então, para mim, foi a minha primeira família que eu falo, porque cada trabalho é uma família ali que tu constrói, entendeu? Então, para mim, foi isso. É bem legal quando rola essa interação entre a equipe e todo mundo pode trabalhar junto, né? Mas eu soube por aqui, né, que algumas pessoas improvisaram em algumas partes, tipo 98% dos textos. Como é que foi isso? Não sei, não foi eu que disse. Verdade. Foi ele sim, Foi gente. Assim, foi assim. Então, mas aí eu agradeço muito ao Lucas. Ele dá uma liberdade pra gente, ele entrega o texto, mas ele fala, Arthur, se tu não conseguir o texto do jeito que tá no papel, passa a mensagem, entende o subtexto, entende o contexto e passa a mensagem. Então, tem muita fala, exemplo, a fala de uma discussão que eu tenho com o Máscara perto do fim do filme, já que a gente faz em cima de um prédio, que por sinal deu bastante medo. Aquela fala inteira, ela foi no subtexto ali. Não que eu seja ruim para decorar, é que eu sou ruim mesmo. Agora vamos falar dos momentos que foram mais difíceis para cada um e eu vou começar por ti, Lucas. Eu acho que um dos piores momentos foi depois de todo o processo, depois de tanto trabalho duro, assim, a gente, por alguns momentos, quase desistiu do filme. Porque o Lucas tinha acabado de descobrir que ele ia estudar em Portugal cinema e a gente estava num embate louco de ou cancela o filme, ou transforma ele num filme menor, que a gente ia perder qualidade de tudo, assim, de história, de tudo que a gente queria passar de verdade pra galera, a gente não ia conseguir passar. Então eu acho que isso pra mim foi o momento mais difícil, o momento que a gente pensou que não ia dar certo, né? Agora a gente percebeu aqui, eu tenho certeza que o pessoal de casa também percebeu, que a expectativa de vocês pra esse filme tá bem positiva, né? Ah, com certeza. Esse é um filme que a gente levou muito tempo para pré-produzir, para filmar, fazer tudo. E a gente aprendeu muito, eu tenho certeza que o elenco aprendeu muito, eu aprendi pra caramba fazendo esse filme. E a gente quer ver na tela, mas não só ver numa tela grande, a gente quer ver a reação das pessoas. Acho que isso que vai ser gratificante pra gente, sabe? As críticas, todo o feedback que vai fazer valer a pena todo esse processo, de certeza. E querem ser reconhecidos também pelo shopping, né? Tipo, você tem cara de ator. Você tem cara de ator, nunca me chamaram de cara de ator, me chamaram de qualquer coisa, você tem cara de professor de ciência. Usa o óculos do Harry Potter. Pô, até isso eu tô tentando, mas não dá. A galera fala, tu faz cosplay? Eu falei, não, só sou ator. Então, é difícil. Mas a ideia da perspectiva, da expectativa é grande também, não só do Lucas, mas de todo o elenco. Por quê? Porque a gente sabe que esse é o primeiro grande filme do Lucas. É o sonho da vida dele, é a realização de um sonho dele. Só que não é dele mais. Toda a equipe comprou esse sonho. E o fato da gente ter comprado esse sonho é que faz a expectativa não só do Lucas, mas de todo mundo ser igual, entendeu? Então, quando a gente fala sobre o Máscara, que já é um filme que já era para ter sido lançado há um tempo atrás também, já tem gente que me pergunta, e aí, Arthur, esse filme vai sair ou não? Eu falei, vai, em nome de Jesus, vai sair sim. Agora que a gente já lançou o filme, e a gente teve casa cheia, um público bom, e eu sei que agora só vai crescer mais e mais a exposição do filme, eu acho que dá mais vontade de continuar. Quem sabe fazer uma sequência, isso aí vamos trabalhar ainda para que isso seja possível, pode até virar internacional, negócio, porque o filme foi lançado aqui, mas vai ser lançado em Portugal também. Então, o nosso lançamento em Portugal já está sendo planejado, vai estar em 3 cidades, um em Coimbra, outra em Évora e mais um em Lisboa, mas ainda está tudo em planejamento, logo que a gente tiver mais informações, a gente vai jogar na internet pela página da Omni Studios no Facebook. Olha aí, gente, informação em primeira mão pro Galeria. Então, Lucas, me fala como é que tu vê o cenário audiovisual aqui em Manaus. Tu que teve essa experiência agora, né? Já teve outras experiências também. Bom, eu entrei aqui no cinema em 2014 com um curta de 1 minuto no Festival de Cinema da Massini. Eu ganhei esse festival com um amigo meu, foi a minha primeira experiência com cinema e vi que aquilo era uma forma de comunicar as minhas ideias de uma forma melhor que o livro. Antes eu só escrevia histórias, narrativas com livro, blá blá blá. E eu vi que o audiovisual, a imagem, o som era uma forma incrível de contar essas histórias que eu tinha, sabe? Então, hoje, o cenário audiovisual aqui amazonense
tem mudado bastante, a gente tem muito mais qualidade do que antes, a gente tem pessoas mais ousadas, a gente tem a Dreamhouse Pictures, que é a produtora da Débora, também foi parceira no Máscara Vermelha, produzindo filmes de terror, filmes de suspense, lançando na internet e tendo visibilidade até internacional, sabe? Então isso é algo que, pra gente, que faz cinema aqui há anos e anos, a gente fica muito grato com isso, porque não é sempre que uma produtora, seja pequena, média ou grande, tem essa oportunidade de ir pra fora e lançar filmes lá fora, sabe? E eu acho que é isso, a gente tem que continuar produzindo sem parar e, claro, sempre buscar estudar. Eu estou estudando agora em Portugal, então eu estou sempre em busca de mais conhecimento, porque não adianta a gente fazer um filme e achar que, ok, cheguei ali onde eu queria chegar e parar, ou continuar mesmo naquela zona de conforto. Eu acho que assim ninguém está ganhando, nem o diretor, nem os atores, acho que todo mundo tem que aprender, estudar junto e crescer junto. O filme foi lançado no último dia 8, né, e teve um público muito bom, teve uma boa audiência, mas a gente quer saber, para quem não pôde comparecer, como é que a gente pode acompanhar agora o longa, né? Sim, a gente fez essa primeira estreia para ver a reação do público, porque a gente estava muito ansioso para ver como é que o público ia reagir, como é que eles iam aceitar o filme. Então, visto que foi casa cheia, foi incrível ver a felicidade das pessoas, então a gente viu que essa aceitação foi tão boa. Então depois disso, a gente já está planejando agora próximas exibições, eventos maiores. Como a gente viu que tem tudo para dar certo cada vez mais, então a gente vai procurar isso, exibir o filme em cada vez lugares melhores, para públicos mais variados. E está surgindo uma proposta de ter uma próxima exibição no Interarte, que já é um projeto para a gente poder mostrar para os alunos de lá, pô. A gente espera que dê tudo certo para que aconteçam outras exibições do filme, mas agora vocês aí do Galeria vão conferir algumas cenas do longa Máscara Vermelha. O mundo em que vivo é perigoso. Há violência, há sangue, há tristeza. Meu nome é Ivan. Essa é minha esposa e minha filha. Vivíamos na Nova Comarca, uma cidade cheia de oportunidades, de tranquilidade e de riqueza. Inclusive, há algumas décadas, o governo dividiu uma só cidade em duas, em Nova Comarca e Velha Comarca. E expulsou da Nova Comarca todos os detentos da prisão. E o jogou na Velha Comarca. Eu também havia sido preso. Mas não sou um criminoso. Longe disso. O que eles disseram é que eu perturbei a ordem pública. Por que eu faria isso? Por causa disso. Por que a mamãe tá com raiva? Minha filha, papai também comete erros. Mas não se preocupe, tá bom? Vai ficar tudo bem. Você promete? Prometo, minha filha. Esqueci de mencionar que o meu relacionamento com minha esposa não era dos melhores. Mas na próxima segunda tem episódio inédito e eu aguardo vocês. Até lá!